Muito boa noite, galera. Estou aqui hoje com um aluno aprovado no exame CFP. Muito importante com que a gente tenha o conhecimento realmente, com que a gente tenha cada vez mais o contato próximo com os alunos que conseguiram ultrapassar aquela barreira, né? Realmente conseguiram atravessar aquela ponte e principalmente no exame que foi muito difícil, que foi o exame 47, o exame agora de julho deste ano aqui de 2024 que eu estou falando. E estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Leonardo Alves. Fala, Leonardo. Isso aí. Tudo bem, querido? Maravilha, tudo bom? Tudo. Uma grande honra estar aqui, conhecer a escola pessoalmente, espaço fantástico. Se vocês tiverem oportunidade, fala com o Oswaldão aqui para vir conhecer também. Adorei. Conheci o Fábio Lousada pessoalmente aqui, depois de muitos anos, muito bom. E muito feliz por ter passado aí na prova. Agora eu estou trabalhando ali no plano financeiro, mas já estou aprovado, graças a Eu Me Banco. Agradeço agora pessoalmente e na frente de todo mundo aí. Obrigado. Nossa, maravilha, Leozão. Muito bacana aqui ouvir a sua história hoje. Então hoje vamos explorar bastante sobre essa questão, tanto da sua carreira profissional, a sua carreira, a sua história, né, no mercado financeiro, porque eu acho que eu também venho desse mercado financeiro, desse universo de investimentos, e a gente acredita muito forte aí que cada pessoa tem a sua história. Então realmente hoje a gente vai explorar bastante sobre isso e principalmente os pontos mais importantes, né, que você levou ali na sua rotina de estudo, como que foi o seu hábito de estudo, quantas horas por dia, quanto tempo mais ou menos você estudou, onde você sentiu dificuldade, onde sentiu facilidade. Então hoje vamos explorar todos esses temas. Beleza, Leozão? Vamos nessa. Maravilha. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. Quem é o Léo, o Leonardo Alves, realmente trabalhando hoje no mercado financeiro? Hoje você faz atendimento de clientes de alta renda na área de investimentos, ou você trabalha em outro setor? Como é que é essa história, Leozão? Perfeito, obrigado. Bom, hoje eu sou assessor de investimentos e sócio na Conexão BR, um escritório credenciado a XP. Minha especialização é com investimento pessoa física. Então, o nosso escritório tem uma área de atuação muito abrangente. A gente atende lá PJ, tem outros tipos de serviço também, mas a minha especialização é em atendimento à pessoa física na parte de investimentos. E aí você comentou uma coisa interessante aqui. Bom, pela minha idade aí, eu acho que a falta de cabelo, alguns cabelos brancos já entregam, né? Tô com 43 hoje, mas nem sempre eu trabalhei no mercado financeiro. Pô, então, legal. eu comecei, na verdade, a minha vida profissional na área de informática. A minha formação é em desenvolvimento de software. E eu comecei eu tinha uma software house durante muitos anos. A gente desenvolvia software sob demanda. E aí, nesse momento da vida, algumas pessoas já me chamavam. Como eles sabiam que eu já investia, já gostava do mercado financeiro, do mercado acionário. E quando eu comecei, a gente não tinha o Mi Banco para ajudar. Naquela época tinha a DVFN, tinha aqueles fóruns. Sim, sim. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu comecei a investir na Souza Barros. Caramba. Nem existe mais. Educação era um pouco mais escassa nessa parte de mercado financeiro, escassa. Investimentos, né? Totalmente escassa, e talvez daí tenha vindo um pouco da minha raiz de querer ajudar os clientes. Porque eu sofri muito no começo, não tinha informação, não tinha acesso. Hoje você passa a mão no telefone, fala com o seu assessor te explica, você entende como funciona, é muito mais fácil. Naquela época não tinha isso. Bom, e aí nesse momento algumas pessoas já me chamavam. Pô, Léo, estou investindo aqui, me ajuda, o que eu faço, como é que funciona? Sim. E isso aí começou a mexer comigo. Falei, poxa, eu acho que isso daqui pode se tornar uma carreira. Ajudar as pessoas a investir. Sim. E aí eu comecei atrás, entender como é que funcionava na prática, a questão de certificação, a questão da prática mesmo. Virei a chave, resolvi tirar Ancor, tirei Ancor e fui para o mercado financeiro. Era bem diferente. Nossa, então você trabalhava antes com software, era uma coisa de tecnologia totalmente diferente. O mercado financeiro não era o seu habitat ali, né, natural, onde você realmente cresceu. E o que fez você virar a chave realmente foi a demanda de pessoas próximas perguntando sobre investimentos, que você já tinha algum conhecimento, mas nada de forma profissional, né? E aí isso que despertou o seu interesse de fazer essa migração para a área de investimentos, né? De mercado financeiro. Foi mais ou menos assim, então, que aconteceu. Exatamente. Aí, claro, tirei Ancor e aí fui estudar, fiz um MBA na IBMEC com Private Bank e investimentos, fui entender um pouco mais, fui me aprofundar nesses assuntos, mas foi essa virada de chave. Pô, que legal, Leozão, muito bacana. E me diz uma coisa, a Eu Me Banco,
Quando que ela entrou na sua vida? Quando que você conheceu, né? Você comentou que lá no começo, a educação, né? Principalmente a área financeira, mercado financeiro, investimentos era muito escasso e realmente era. Eu também tenho algum tempo de carreira aí e realmente no começo não era amplamente disseminado como é hoje em dia, né? Que você bem comentou, você passa a mão no celular, abre o Instagram, abre o YouTube e realmente você consegue atingir aí, consegue achar conteúdo de certificações, Ambimas, Planejar, CFP, a própria Ancor, que você foi a primeira certificação que você tirou. E onde que entrou a Eumibanco? Como que você chegou até a Eumibanco? Como você conheceu aqui a escola nossa que a gente hoje trabalha aqui com tanto carinho e leva tanto conteúdo aí para tantas pessoas? Fantástico. Bom, é uma pergunta interessante, porque eu tive um relacionamento muito, digamos assim, íntimo da minha parte com a Eumibanco. Me ajudou demais desde o começo da carreira. Falei para você que eu investia muito em ações ali, as pessoas precisavam da minha ajuda, né? Quando eu virei essa chave e entrei no mercado financeiro, precisava, naquele escritório em que eu estava, precisava de alguém para tocar a mesa de renda variável. Então, eu era novo como assessor, só que eu tinha muita experiência, mais de 10 anos de experiência no mercado de renda variável. Então, eu já sabia negociar ações, derivativos, já entendia muito desse mercado. E aí, eu entrei para a mesa de renda variável. Legal. Numa rotina completamente nova para mim. E aí eu comecei a buscar conteúdo. E aí eu me deparei com o podcast do Fábio Lousada, no Spotify. Que legal, cara. Cara, eu falei, putz, isso aqui é tudo que eu O preciso. Acorda Mercado, você tá falando. O Acorda Mercado, Pô, naquela que legal. época. Fantástico, porque era o que saía mais cedo. Sim. E era o que tinha um conteúdo mais completo. Caramba. E o que eu precisava? De manhã cedo, nessa minha nova rotina, eu ia para academia. Eu precisava de alguma coisa que me atualizasse do que estava acontecendo no mercado, o que estava acontecendo na bolsa, o que ia ter de IPO, o que ia ter de dividendos caindo, toda essa parte do mercado financeiro mais voltada à renda variável, o Fábio me atualizava todos os dias. Nossa. Então, eu ouvi o podcast dele lá no Spotify, na academia, e aí quando eu ia chegava no escritório, na mesa de renda variável que eu tocava naquela época, eu já sabia de tudo que estava acontecendo. Então, eu Eumibanco entrou na minha vida há, sei lá, 6, 7 anos atrás. Desde o começo, né? Desde o começo. E foi muito bom. Naquela época já me ajudou demais. Fantástico. Nossa, legal, Leozão. Muito bacana conhecer essa história, essa parte principalmente, porque realmente a questão do Acorda Mercado é o que o Fábio Lousada ele traz bastante aqui pra gente dentro da escola, tanto para os sócios como para os colaboradores. Realmente a questão da consistência que ele teve ali na entrega de valor com o Acorda Mercado, foram mais de 400 dias em que ele acordou ali 4h30 da manhã para fazer o Acorda Mercado, né? 400 dias úteis. E realmente a gente vê que a consistência que ela basicamente formou tudo que é hoje. Aqui é o Eumibanco, né? Toda a escola, realmente, com mais de 11 mil profissionais aí qualificados e aprovados, que a gente tem toda essa base aqui, realmente. E aí, já até aproveitando esse gancho, Leozão, e falando da consistência, trazendo um pouco já para o CFP, né? Que você foi aprovado aí no 47º exame, que foi um exame super polêmico. Muita gente comentou que estava muito difícil o exercício, a capacidade de raciocínio ali na questão de interpretação das questões. O pessoal falou que estava muito difícil mesmo, questão de tempo, etc. Então vamos esmiuçar um pouco disso. E agora trazendo para a questão da consistência. Como que foi essa sua consistência ali, né? De estudos diárias, né? Você estava estudando ali por volta de 1 hora, 2 horas por dia, todos os dias, ou você descansava? Como é que você tinha essa rotina de estudos para a preparação do CFP? Bom, Oswaldo, uma coisa que eu não falei aqui ainda é que eu sou pai de família, né? Então, eu sou casado, tenho um filho pequeno, e aí eu precisaria juntar todas essas coisas, né? Arrumar o tempo para estudar para o CFP e juntar com toda a família. Então, tem gente que diz, poxa, eu não tenho tempo. Para mim não existe essa coisa de não ter tempo, você não tem prioridade. Tempo a gente arruma. É verdade. E aí, quando, até se eu puder contar essa história aqui, eu já tinha um planejamento de, em algum dia, fazer a prova do CFP, que era importante para mim, justamente pelo selo. O CFP é um selo que tem muita importância no mercado. Quando você vê alguém com o nome CFP, você sabe que aquela pessoa não é qualquer um. Você sabe que aquela pessoa tem um conhecimento profundo, conhece do mercado, então... E o mercado financeiro vê isso, é um selo de diferenciação, é muito importante. Falei, em algum momento eu vou tirar isso daqui. E aí, quando eu me deparei com o treinamento lá do Eumibanco, teve até aquela promoção lá para ajudar as enchentes do Rio Grande do Sul, falei, poxa, eu acho que a hora é agora. Já vou ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul e ainda vou me preparar aqui para essa certificação que é importante, que eu estou pensando faz tempo nela.
Bom, fui lá, me inscrevi, até passaram uns 2 dias ali, eu falei, puxa, eu assinei o negócio, eu preciso fazer o treinamento. E aí eu comecei a encaixar isso na minha vida. Mas como eu te falei, eu tenho filho, eu tenho a minha rotina normal. Meus clientes sempre foram minha prioridade. Sim. Então, durante as horas úteis, eu não tinha como estudar, precisava cuidar dos clientes. Chegava à noite em casa, poxa, o filho quer atenção, o filho quer jogar videogame, o filho quer fazer alguma coisa e tal. Então eu precisava tirar o máximo possível, porque nesse momento, até a data da prova, eu tinha 58 dias. Nossa. Eu falei, eu tenho aqui 58 dias que eu preciso me preparar para poder ter um bom desempenho nesse exame. Aí você conseguiu ter essa visão que você tinha 58 dias úteis, né, líquidos ali, né, para você Exato. conseguir estudar Exato. até o exame. E foi esse prazo que você estudou, realmente. Exato. Esse prazo, que na verdade, eram 58 dias corridos. 58 dias corridos. Então, eu precisava dar um jeito ali de pegar todo o conteúdo e estar preparado para essa prova nesse prazo. Caramba. E aí, eu não fiz um planejamento em horas, um planejamento formal, justamente porque eu não sabia quantas horas eu tinha por dia. Sim, que podia variar muito, né? Podia variar. Então, poxa, chegava em casa ali, meu filho precisava de uma atenção, precisava fazer alguma coisa. Eu dei sorte também, porque eu peguei um período de provas do meu filho também. Então, ele sentava de um lado da mesa estudando e eu do outro lado da mesa estudando. Enfim, eu pegava todo o tempo possível para estudar para o CFP. Nossa. Durante a semana, era uma coisa ali, talvez de 2, 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então, eu sentava ali, expliquei para meu filho, ó, papai tem uma prova importante, eu preciso estudar. Então, 2, 3 horas por dia, todos os dias à noite eu estudava. O que eu fazia também? Eu pegava as aulas do Unibanco, colocava ali no celular e ia ouvindo no trânsito para ir voltar do escritório. Igual você já fazia com a Acorda Mercado lá no começo da carreira, né? Você aproveitava o tempo de locomoção para ir ouvindo as aulas. Para ir ouvindo as aulas. Então, eu estou num tempo aqui no trânsito, poxa, já vou ouvindo aqui. E aí, de final de semana, o tempo era estendido. Eu conseguia estudar um pouco mais. Entendi. Eu usava essa técnica, porque sábado de manhã meu filho tem futebol. Colocava o fonezinho de ouvido ali e ficava ali assistindo o futebol dele, ouvindo as aulas. Isso aí. E aí a minha estratégia foi a seguinte. O que eu pensei? Falei, ó, o conteúdo do CFP é muito extenso e a prova também é muito específica. Então eu peguei ali os primeiros 30, 40 dias e assisti todas as aulas do Unibanco. Todas as aulas da plataforma. Sim. Peguei da primeira aula até a última aula. Fui assistindo uma por uma. Falei, eu preciso de todo esse conteúdo primeiro, para depois pensar em simulado, para depois pensar em prova. Eu preciso primeiro absorver o conteúdo. Exatamente. Então, algumas matérias, por exemplo, a parte de alocação de ativos, que é uma coisa que é o meu dia a dia. Colocava ali em velocidade 2, porque é uma coisa que eu já tinha mais facilidade. Já tinha proximidade, né? O módulo 2 está falando, Isso, né? o módulo 2. Exato. Colocava na velocidade 2, porque sempre tem algum detalhe a mais que você precisa aprender. Bom, durante esses 30, 40 dias eu foquei nisso. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Quando eu completei a plataforma inteira, falei, agora é o momento de fazer simulados. Aí eu comecei a fazer todo dia. O que eu fazia? Quando tinha um tempinho, chegava à noite lá, no meu momento de aquelas 2, 3 horas por dia, fazia alguma prova. Então, hoje eu vou fazer a prova do módulo 1. Fazer o módulo 1 inteiro. Sim. Corrigia aquela prova. O que eu errei? Errei a questão tal, tal e tal. Voltava lá na plataforma do Unibanco, vou assistir as aulas desse conteúdo de novo. E assistir a aula de novo. O outro dia, vou fazer o módulo 3. Simulado, o que eu errei? Errei essa questão, essa questão, essa questão. Voltava naquele conteúdo que eu tinha errado. E aí foi um ciclo contínuo assim. Nossa, legal. Né? Então, o simulado completo, eu cheguei a fazer umas 2 vezes, talvez. Em casa eu não tive tempo, porque eu precisava para fazer o simulado. 58 dias. 58 dias era um prazo ali super curto, né? Até. Exatamente. Inclusive aqui no Unibanco nós temos aqui um cronograma, né? Que eu mesmo desenvolvi desde quando eu cheguei aqui, que é um cronograma de estudos na média de 120 dias. Olha só. Então são 4 meses onde a pessoa estuda ali por volta de 1h30, 2 horas por dia. Ela vai ter tempo de folga para abordar todo o conteúdo, que foi o que você comentou, né? Passou por todo o conteúdo, para depois a pessoa realmente já ir pegando as questões e exercitando ali essa questão do que está faltando, ou volta para as questões, para a questão dos vídeos, né? Para poder assistir novamente. E é bacana que o Léo comentou aqui, gente, que o CFP realmente você buscou como um selo de diferenciação. E realmente o CFP, quando a gente olha, ele é um selo de qualidade, onde a gente vai se diferenciar. Afinal de contas, o único lugar que você precisa ter o CFP
é para private banking, realmente para você perfeito. atender clientes ali de altíssima renda, patrimônios ali muitas vezes acima de 5 ou 10 milhões de reais. Então, realmente, o selo CFP ele não é necessário para você executar ali sua função, então, hoje, né? Exatamente, é isso Basicamente, você buscou como selo de qualidade, realmente o CFP ele tem essa nuance, né? Ele tem esse selo de qualidade onde a pessoa, o recrutador de empresas, recrutador ali de equipes de investimentos, de escritórios, ele olha para a pessoa que tem o CFP, ele sabe que aquela pessoa é um profissional sênior, afinal de contas, a aprovação no exame é um dos 5 pilares que a pessoa precisa cumprir, né, para poder ser certificado, né? Você comentou aí no começo aqui da nossa conversa sobre o plano financeiro. Então, esse é o segundo passo aí que o Léo está fazendo, né? Depois de você ser aprovado no exame, você precisa elaborar um plano financeiro completo. É isso mesmo. Né? Então, você tem ali os casos, né? Com famílias, pai, mãe, filha, você tem todo o cenário ali e você precisa elaborar o plano financeiro fazendo contas de investimentos, de planejamento sucessório, de planejamento de seguros, de gestão de riscos, aposentadoria, tributários. Então, é realmente o segundo pilar. Os outros 3 aí são mais fáceis, né? Que é basicamente você assinar ali a questão do módulo de ética, né? Você assinar o padrão ético da Planejar e realmente pagar anuidade, enfim, e cumprir ali com as normas, com a educação continuada que a Planejar ela prega, né? Essa questão da educação continuada. Isso é algo que a gente prega muito aqui na Ensina Banco, que é a questão do treino difícil e a prova fácil. E aí, Leozão, eu queria te perguntar a questão da dificuldade nos simulados. Você comentou aí que fez 2 vezes os simulados completos, e eu imagino que no meio desses simulados e de alguns conteúdos, você devia estar fazendo algumas questões ali também, aleatórias que tinham na plataforma, até revisitando algum conteúdo. Sim. Como que foi a questão, Léo, que você sentiu, né, fazendo esses simulados completos na plataforma da Unibanco? Qual o nível de complexidade das perguntas, comparando com a prova, se você achou que realmente isso foi um divisor de águas aí que te ajudou para essa aprovação aí nesse último exame do CFP? Ah, isso ajudou muito. Então, lá na plataforma do Unibanco, em cada módulo, a plataforma meio que replica, né, os módulos da prova. Então, em cada módulo, você consegue gerar alguns simulados daquele módulo. Então, o que eu fazia diariamente era esse simulado daquele módulo. E depois que eu fui para os simulados completos, né? Mas esse simulado, eles são muito aderentes com a prova. Eles são bem parecidos. Então, tinha questões, ali no momento da prova, tiveram questões que você ia falar, putz, eu vi uma questão igualzinha essa daqui. Caramba. Então, mudava algum número, mudava algum textinho a mais, que aliás, essa prova teve muito texto, mas mudava alguma coisa a mais. Aí você fala, putz, essa questão eu sei como resolver, porque já tinha resolvido várias vezes. Sim. Então, isso ajudou muito. E se a gente pensar que é uma prova com tempo muito apertado, você saber resolver as questões faz muita diferença, porque aquilo te poupa muito tempo. Então, os simulados que a gente tem lá na plataforma, tanto os simulados de cada módulo como os simulados completos, eles estão muito aderentes com o que a gente encontrou na prova, sim. Nossa, legal, Léo. Legal ouvir isso e principalmente, né, nessa questão do tempo, né, que você comentou. A prova CFP, para quem não conhece, a prova completa ela tem 7 horas de duração, então é uma prova cansativa. Realmente você precisa praticar muito isso antes da prova, né, fazer aquele exercício realmente de sentar a bunda na cadeira, estudar ali bastante horas até para você absorver todo o conteúdo. E aí você comentou um outro ponto que o conteúdo do CFP ele é muito extenso, né? E eu concordo muito com isso, Léo, porque o conteúdo do CFP, ele algumas partes não é nem tão complexa. Eu acho que a maior parte da prova ela não é nem tão complexa. Eu acho que a complexidade da prova é realmente a extensão dela. Porque é um caminhão muito grande de conteúdos que você tem que ir preparado para o dia da prova. E realmente essa prática de exercícios, ele faz o quê? Ele aguça a sua prática de leituras. Então você vai ler o exercício, às vezes ali numa leitura dinâmica, você já vai conseguir pegar o que a questão está querendo e já vai conseguir chegar na alternativa, né? Então fazendo com que você ganhe tempo. E nessa questão de gerenciamento de tempo, eu acho que você colocou muito bem aqui. Eu acho que você já mostrou que é muito qualificado para isso, né? Afinal de contas, em 58 dias, que é um tempo que não é assim, não é a média. Tá? A média de estudos para o CFP, ela muitas vezes ultrapassa 6 meses, né? De acordo com os dados da própria Planejar. Então, assim, o Léo estudou 58 dias, a gente tem alguns alunos que foram aprovados em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas é importante a gente saber o quê? A média, ela não é tão baixa assim, né? De dias de estudo, né? A média de dias de estudo para o CFP
é de 120 a 140, 150 dias. Então nós estamos falando aí de 4 a 5 meses de estudo para que você consiga ser aprovado no exame da Planejar. Então a gente às vezes pega muitos cursos e muitos gurus na internet prometendo aprovações em coisa de 60 dias, 30 dias para ser aprovado no exame CFP, 60 dias para passar na prova. E esse tipo de promessa é uma promessa muitas vezes falaciosa, né? Porque eles acabam não conseguindo entregar exatamente toda a questão do ensinamento nesse curto espaço de tempo. Então aqui, galera, o que é importante vocês saberem que a cultura aqui, tanto da Unibanco, que é uma cultura forte que a gente tem aqui, é exatamente o treino difícil e a prova fácil. Você precisa estudar muito para você chegar muito bem preparado para o exame e conseguir realmente já tirar aí os 6 módulos de primeira, até por causa dessa extensão no conteúdo. Posto isso, Leozão, eu queria comentar com você aqui exatamente sobre as dificuldades dos módulos, né? Perfeito. Então agora a gente entrando aqui, vamos esmiuçar um pouco os módulos. Então a prova CFP, a gente falou da extensão dela, conversamos um pouquinho sobre a sua história, muito interessante, muito bom conhecer. Você conheceu também o Unibanco aqui através do Fábio Lousada, lá na questão da agenda ali dos 400 dias, né? Que ele fez ali todas as lives ali do Acorda Mercado. E agora, que eu queria puxar aqui, principalmente a questão da complexidade dos módulos, né? Então Perfeito. o CFP ele é uma prova composta por 6 módulos, onde a gente tem basicamente gestão financeira ali, o segundo módulo gestão de ativos e investimentos, terceiro módulo gestão planejamento de aposentadoria. Então eu queria que você falasse aí qual que foi o módulo que você achou mais difícil, talvez o mais fácil, ou talvez o mais extenso, ou então você ficou com mais dúvidas. Como é que foi essa jornada aí do Léo nesses 58 dias enfrentando todo o conteúdo do CFP? Maravilha, vamos lá. Bom, já pegando um gancho com o que você falou, realmente a prova é muito extensa, são 140 questões, isso te dá ali por volta de 3 minutos por questão. Então, não tem módulo fácil. No CFP não tem módulo fácil. Todos eles são difíceis. E um desafio muito grande é justamente esse. O conteúdo é muito vasto. Então, eu acho que daí que está a dificuldade de você não conseguir absorver tão rapidamente. Você precisa de um tempo para poder absorver tanto conteúdo. É muita coisa. Então, até nos momentos que eu fazia os simulados, tinha questão ali que eu ia resolver e falar, putz, eu não lembro disso. Perguntava de uma regulamentação sobre um fundo americano. Você fala, putz, eu lembro, já passei por isso, eu lembro da aula. Sim. Eu lembro do Bruno nessa aula, cara, e não lembro do conteúdo. E aí voltava lá, porque é muita coisa. Exatamente. É muita coisa. E aí quando você chega lá para fazer a prova, por mais que você tenha feito vários simulados, uma coisa que foi muito importante. Aliás, até fazer um parênteses aqui. Essas lives que vocês fazem nas vésperas, nos dias anteriores às provas, isso ajuda muito. Então, eu peguei várias dicas de prova, dica de execução da prova mesmo, não de conteúdo, dica de técnica de fazer prova. Eu peguei com vocês nessas lives antes da prova. Isso Nossa, foi muito legal. importante. Muito bom. E até daqui a pouco eu vou falar de uma delas. Boa. Mas, bom, primeiro módulo ali, você chega na prova, super nervoso. Então, para mim, antes de começar a prova em si, eu tinha medo do primeiro módulo. Porque o primeiro módulo entra toda a parte de habilidades, competências, a parte de ética, que é uma parte meio subjetiva. Sim. Então, muitas vezes você lê a questão, você entende, você fica entre 2 alternativas. Você fala, puxa, essa daqui tá certa, mas essa aqui também tá com cara de estar certa. Então, é uma coisa subjetiva. Né? Diferente de você calcular um fluxo de caixa, de você calcular um CAPM, que é numérico. Você calcula, o resultado tá ali. É uma coisa muito subjetiva. Então, eu tinha medo dessa prova. E a minha mentalidade foi essa. Bom, eu vou para eliminar pelo menos o módulo 1 e o módulo 2 eu vou eliminar. Sim. Depois eu vejo o resto, né? E aí eu fiz a primeira prova, módulo 1, módulo 2, saí pro almoço. E aí entrou uma dica muito importante, que eu vi na live, que vocês fizeram acho que uns 2, 3 dias antes, chamaram alguém aqui também nesse espaço, e uma dica importante foi, não saia da parte da manhã, quando você faz a prova completa, claro, não saia da parte da manhã abalado. Porque você vai achar que você repetiu. Muito importante. O módulo 1 ele tem essa característica. Sim. Você não sai confiante. Confiante. E aí isso pode te atrapalhar na parte da tarde. E aí na hora do almoço eu fiquei pensando, eu falei, puxa, eu acho que eu não passei nesse módulo.
eu lembrei da live de vocês. Falei, putz, mas o cara deu a dica lá. Eu não posso me abalar. Esquece. Foi o gatilho que você usou para trazer de volta você, que você tava meio concentração. abalado ali, então. Falei, putz, eu acho que não deu. Cara, se deu ou não, a prova tá feita. Lembrei da live de vocês. Falei, bola pra frente. Vou almoçar aqui, me concentrar e vamos pra segunda parte. Então, eu acho que em questão de dificuldades, o módulo 1 é difícil porque é o primeiro e você chega nervoso. E tem o maior peso também, né? E tem o maior peso, ele é importante. O módulo mais fácil para mim foi justamente a parte de ativos. Porque é o meu dia a dia ali. Exato, você já tinha experiência ali, né? Já tenho muita experiência, eu mexo. Então, isso também ajudou. Fazendo a prova completa, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 80 e poucos % na parte de gestão de ativos. Nossa, excelente. E isso me ajudou porque um dos módulos que eu tive dificuldade também foi lá no final da prova. Sim. A parte de sucessão patrimonial. Módulo 6. Isso. Por quê? É o último módulo, o tempo já estava apertado, as questões eram gigantes. Então, você já estava cansado, né? O dia tá inteiro cansado, ali. Você não aguenta mais ler. Exato. Então, nesse módulo aí de sucessão, eu acho que eu fiz 65%, 66%. Então, se eu não tivesse feito a prova inteira, eu teria bombado. Só que eu peguei os pontos lá de gestão de ativos, peguei os pontos lá, e aí compartilhou. Conseguiu compensar ali para você ser aprovado. Exato. Ali. Porque as questões eram muito longas. Então, a gente fala, né, que é o módulo em que a Planejar gosta de matar as pessoas, né? Você vai falar, daí, poxa, aconteceu um acidente de avião e aí morreu a pessoa, mas assim que ela morreu, ligaram, teve essa questão, caiu lá. Ligaram para a avó do cara e a avó do cara, quando soube da notícia, teve um infarto e morreu também. E, cara, não tem complexidade nenhuma resolver uma questão dessa. Sim. Só que você já está cansado e aí você tem que desenhar no papel, né? E aí eu gosto daquele esquema que vocês fazem lá na plataforma. Sim. Desenha a bolinha lá, faz o corte, isso daqui é bem particular, isso aqui não é. E fica muito fácil. Só que você já está no final da prova e aí o fiscal de prova, ele fica ajudando. Fala, olha, gente, meia hora. Olha, gente, 20 minutos. E você com texto desse tamanho para fazer, puxa, esse aqui morreu, vai para esse aqui morreu, vai para aquele 10 minutos. Puta, não passei ainda para questão de resposta. Você fica doido. Então, a última prova, ela foi difícil justamente pela questão do tempo. Exatamente. Eram questões que, às vezes, ocupavam uma página inteira para você interpretar. Imagina, você tem 3 minutos para fazer aquilo ali. Então, foi um pouco insano justamente por conta do tempo, não por conta da complexidade. Não, exatamente. Não, Leozão, você trouxe um ponto aqui muito bacana, que é exatamente a divisão dos módulos, né? Então, você falou bastante sobre o gerenciamento de tempo, né? Então, você, na parte da manhã, onde a gente tem o módulo 1, que é super pesado, é o maior módulo aí de todo o exame, 54 questões, junta ali com o módulo 2, que tem mais 26, só os dois juntos já são mais de 56, 57% de todo o exame, e aí você sai da parte da manhã ali para ir almoçar, realmente você já sai ali com a cabeça um pouco pesada, e é o que você comentou, o módulo 1, por ser muita teoria e ter muitas questões ali parecidas, às vezes você foi muito bem nele, mas se você pilhar muito, ficar pensando muito naquilo, vai atrapalhar você na parte da tarde. Que às vezes pode ser um módulo que você domina mais, às vezes a pessoa é gerente de contas, é gerente de alta renda, trabalhou com previdência a vida inteira, sabe tudo de previdência. E aí vai mal no módulo 3, por quê? Porque ficou nessa pilha aí, né, do módulo 1 e do módulo 2. Né? Já entrou abalado, exatamente. Então, realmente, a dica aqui que eu acho que o Léo deu é muito bacana pra gente levar aí, acho que não só pra prova, mas pra vida, né? As coisas que a gente já fez, que não vai ter como mudar naquele momento, bola pra frente e vamos olhar ali pros desafios da parte da tarde, que realmente é uma parte que você já está mais cansado, porém, os módulos eles são um pouco menos pesados, né? Assim, pesados. Você tem o módulo de previdência, que a gente teve contato a vida inteira, o módulo de seguros, que você vai pegar um detalhe ou outro que você assistiu nas aulas, o módulo fiscal, que algumas pessoas, dependendo da formação, até já tiveram alguma proximidade, e o módulo de sucessão, que é o que você comentou. A complexidade não é tanta, mas a extensão dos exercícios e o modo que você já está cansado, que você já ficou pensando ali o dia inteiro, né? 7 horas de prova, você às vezes não consegue desenvolver ali o raciocínio para você poder chegar ali. Ah, quanto que é de meação, quanto que é de herança, mas faleceu o ascendente, faleceu o descendente, e aí a gente vai se perdendo cada vez mais. Então, realmente mostrou que você teve esse gerenciamento de tempo muito bem feito, né? Então, você, além dos 58 dias que você usou, que não é natural, né? A pessoa estudar pouco tempo assim, já conseguir ter sucesso, eu acho que um pouco da sua história e da sua experiência profissional ajudou muito nisso. E aí eu acho que realmente você conseguiu, né, atingir esse patamar
inclusive na prova, né? Você conseguiu ter o gerenciamento de tempo para responder tudo, passar para o gabarito, não teve problemas aí para a questão de tempo, né? Muita gente comenta muito sobre o tempo e conseguiu ter êxito, então muito bacana aí conhecer sua história hoje, viu, Leozão? E aproveitando esse gancho também, Leozão, assim, falando da sua carreira mais uma vez, né? Você já vem construindo aí no mercado financeiro, começou lá na área de tecnologia, que era algo totalmente descorrelacionado. Exato. Você veio para o mercado financeiro, tirou a Ancor, né, pelo que você comentou, hoje trabalha ali no escritório vinculado à XP. E se eu fosse te perguntar, além dessa distinção que você buscou no CFP, qual outra motivação que você diria, poxa, é isso que eu preciso para crescer na minha carreira, para poder galgar outras posições? Ou seja, sintetizando um pouco mais essa pergunta e resumindo, onde você espera, né, estar aqui nos próximos 2, 3 anos, né, se você pretende galgar novos passos como planejador financeiro, se você pretende se especializar em alguma dessas áreas que você estudou ao longo do curso, como é que foi esses próximos passos agora do Léo? Perfeito, bacana. Bom, até um dos motivos de eu buscar o CFP foi justamente trazer esse selo de qualidade, porque eu venho aí começando a gerar conteúdos na internet, YouTube, Instagram, e a minha ideia não é nem fazer alguma coisa pensando em ganhar dinheiro aqui. Eu estou pensando em levar a educação financeira, em levar conteúdo de qualidade para as pessoas. E aí o CFP, claro, dá uma chancela enorme, dá um selo de qualidade. Então até você falou de alguns influencers, de algumas pessoas que vendem um curso aí de qualquer jeito e tal. A gente precisa separar o joio do trigo, né? Ver quem tá skin in the game, quem realmente está ali trabalhando para fazer alguma coisa séria. E aí, falando em produção de conteúdo no mercado financeiro, o CFP dá essa distinção para você. Então, onde eu me vejo daqui 2, 3 anos? Eu continuo no escritório, gosto muito do nosso escritório, Conexão BR, CXBR Capital. Legal. É um escritório muito pró-cliente, é um escritório muito ético, então gosto muito de ser sócio e trabalhar lá. A gente tem um trabalho fantástico por lá. Então, não penso em sair de lá, mas essa outra vertente, que é até uma vertente que a gente também tem desenvolvido dentro do escritório, essa questão educacional, de levar mais educação para as pessoas com uma forma de qualidade. Então, isso eu me vejo fazendo com cada vez mais frequência, talvez. Pô, legal, Léo. E você comentou sobre criação de conteúdo. Então você também faz tudo isso na internet, você tem ali o Instagram que você faz, YouTube, você também usa bastante. E você acha que em algum nível essa produção de conteúdo, ela ajudou você também no exame? Porque afinal de contas, tem até alguns estudos que mostram que quando a gente assiste a aula passiva, e isso até vai muito de encontro com o nosso método que a gente trabalha aqui na Unibanco, que é o método P3A. Ou seja, você tem ali, você faz o estudo, primeiramente, o passivo, né, que você assiste às aulas, assiste os conteúdos, escuta, é aquele método mais passivo, e aí você tem os 3 As. O primeiro é você anotar, né, tudo que você ouviu com as suas palavras e transcrever tudo aquilo da melhor forma. O segundo método ativo é exatamente você responder questões dissertativas que estou elaborando aqui, estou mandando aí para os alunos cada vez mais. Então, ao invés de você pegar só questões de alternativas, você pegar questões dissertativas, então, por exemplo, o que o Banco Central faz, o que o Conselho Monetário representa, então você discorrer sobre isso, o que é a estrutura a termo da taxa de juros, e isso vai exercitar exatamente a sua capacidade de raciocínio. Esse é o segundo A do nosso método P3A, e o terceiro A é realmente as questões dissertativas, né, que querendo ou não você colocando a mão na massa e tendo ali aquele exercício também, a questão ativa ali do estudo. E aí quando a gente consolida tudo isso, realmente você enxerga que a produção de conteúdos, que querendo ou não, é um exercício ativo que você está fazendo, Sem né? dúvida. Depois de você absorver todo o conteúdo passivo, você faz um exercício ativo ensinando ali as pessoas, criando conteúdo, ensinando os clientes, né, podendo auxiliar eles. Você acha que essa parte aí também auxiliou você a consolidar todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo do curso? Sem dúvida ajudou. Deixa eu aproveitar aqui e já fazer uma propaganda. Léo Alves, Com 2 certeza. Ls. Segue ele, gente. Segue ele. Lá. Coloca Léo, aí, Mateusão, depois para o pessoal seguir. Bota na descrição. Maravilha. Vai estar na Maravilha. descrição do vídeo. Isso aí, Léo Alves, 2 Ls e 2 S. Então, nos canais, no YouTube eu faço alguns vídeos um pouco mais profundos, né? Então, alguns dos vídeos que eu fiz lá, falando de conteúdo mais profundo que é aderente com o CFP, né? O conteúdo mais leve não, que o CFP já é uma prova bem avançada, né? Mas eu fiz lá um vídeo, por exemplo, da precificação de títulos públicos.
Então eu peguei todos os títulos, uma LFT, uma NTNB, uma NTNF, e fui precificando cada uma. Como é que você precifica uma NTNB principal? Você tem que trazer aquilo ali a valor presente utilizando a inflação do período. Uma NTNB com pagamento de cupom, você tem que trazer aquilo, calcular os cupons, e aí quando ele cai, o cupom... quando a data de precificação cai entre um resultado e outro, você tem que fazer um prorata ali no meio. Então, esse cálculo todo eu fiz nesse vídeo. E isso me ajudou muito, porque antes, claro, a gente coloca a câmera ali e vai gravar, mas tem toda uma preparação antes. Exatamente. Então, você estuda aquele texto, você faz as contas, você elabora. Eu fiz um vídeo sobre FDIC. Então, que legal. toda a parte de tributação, toda a parte regulatória, que é um conteúdo que cai no CFP. Sim. Eu estudei para esse vídeo. Então, a geração de conteúdo com certeza me ajudou muito. Em várias vertentes aí acabou ajudando. Legal, legal demais, Leozão. Realmente, assim, mostra que não é só, às vezes, por um ou outro fator isolado, né? É um conjunto de fatores que faz com que a gente seja aprovado em exames, seja aprovado, às vezes, numa entrevista, num processo seletivo, realmente consiga sair de um ponto A e chegar até um ponto B de uma forma ali mais tranquila, né? Mais transparente, onde a gente consegue realmente construir a nossa história, né? Então, realmente, a gente constrói a nossa história, nunca é por um fator ou outro fator isolado, né? Então, não é só pela sua experiência profissional, afinal de contas, você saiu da área de tecnologia e depois que você foi para o mercado financeiro, você tem um baita conhecimento aí na parte de gestão financeira, né? Gestão de investimentos. Então, realmente, isso com certeza te ajudou. Perfeito. E essa criação de conteúdos mostra aí bastante sobre isso, né? E aqui um ponto legal que você comentou, Leozão, é a questão dos bastidores, né? A questão da preparação. Então, o pessoal muitas vezes olha aqui o podcast ou assiste um vídeo nosso, acha que a gente colocou o celular na cara, colocou a câmera aqui, ligou e tá falando, tá tudo certo. Só que a verdade é que existe muita preparação mesmo antes ali da gente poder chegar. E quando você vai fazer o CFP ou qualquer outra certificação, CPA 10, 20, CE, é exatamente a mesma coisa, né? Perfeito. A gente se prepara muito, às vezes 2, 3, 4, até 6 meses. Tiveram alguns alunos aprovados aqui pelo Unibanco que ficaram 6 meses na jornada CFP, a gente pegou na mão e fomos juntos. E realmente, assim, a preparação durou tudo para um dia só a pessoa conseguir ir lá e executar todo aquela tarefa, né? Todo aquele conteúdo realmente que ela adquiriu ao longo dos últimos 6 meses, nesse exemplo aqui que a gente usou. Então, realmente, os bastidores é o que é o mais importante. E até aproveitando, fazendo essa pergunta dos bastidores, Leozão, você comentou aí que você tem um filho, né? Isso. Muito bacana aí, constituiu família, muito feliz, parabéns por você. Obrigado. Acho que realmente é um passo aí que a gente precisa estar muito bem estruturado, muito bem pensado ali com esposa e etc. E aí eu queria entender um pouco mais essa questão, Leozão, de como que você conseguiu exatamente fazer esse background, né? Então você comentou no começo do podcast que desses 58 dias você às vezes estudava 1 hora, às vezes 2 horas, no final de semana você ralava mais, porque você tinha mais tempo. Porém, você tinha alguns momentos que você tinha que ficar com seu filho, né? Sim. E aí, como é que foi conciliar tudo isso ali no peso do dia a dia? A gente sabe que tem uma demanda ali por uma atenção, às vezes, familiar, e a gente precisa realmente estar presente, né? Então, como é que foi pesar tudo isso? Ou seja, olhando os bastidores, como é que você atuou, né, para chegar lá no dia do exame e falar, poxa, aqui agora eu tô com a cabeça focado 100% no exame. Assim, eu quero dizer, você teve você faz alguma atividade extracurricular, como uma meditação, uma atividade física? Como é que você faz para se concentrar ali naquele momento de estudos em meio a tantas distrações quando a gente está em casa? Perfeito. Bom, isso é um fator importante, né? Como você falou, passar numa prova complexa, difícil como essa, envolve vários fatores, né? E o bastidor aí, ele é essencial. Então, precisa conversar muito com a família, conversar com a esposa, conversar com o filho. Todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo precisa entender que você está no momento de preparação e que naqueles meses em que você se prepara, você não vai conseguir dar o mesmo nível de atenção. Então, eu costumo jogar videogame com meu filho todo dia, ou no celular, ou a gente sempre joga, às vezes desce pra quadra para jogar futebol, a gente faz coisas juntos, a gente passeia de final de semana. Então, a sua família precisa estar junto com você. Então, você passa no CFP, uma parte do crédito é da sua família. Com certeza. Gente tem que dar os créditos às pessoas. Então, a sua esposa vai ter que entender que se você ficar alguns meses, nesses meses, o final de semana você vai precisar se dedicar um pouco mais.
O seu filho também. Então, eu acho que conversar muito, deixar tudo muito claro para todo mundo estar na mesma página. Exato. Isso ajudou muito. É claro que, assim, no meio do caminho, nesse período em que eu estava em preparação, tem alguns compromissos que você não consegue não participar. Então, teve o aniversário da minha sogra, por exemplo. Como é que eu não iria no aniversário da sogra? É verdade. Não teve jeito, Tinha né? que ir, né? Naquele domingo eu só consegui estudar de manhã. Então, poxa, tem o aniversário da sua mãe hoje, pô, legal, eu faço questão de ir. Sua mãe sempre esteve lado a lado conosco, sempre nos ajudou muito, mas eu vou estudar de manhã aqui. Então, você acorda um pouco mais cedo ali no domingão e vai estudar. Estudei, era um almoço, né? Estudei até meio-dia ali, das 8 ao meio-dia, 4 horinhas, e vamos embora. Fiz o meu compromisso. Aí fiquei no aniversário, voltei do aniversário, poxa, não tá na hora de dormir ainda, eu tenho mais 2 horinhas aqui, dá para estudar alguma coisa. E encaixando ali. E vai encaixando. Então, eu acho que o segredo é esse. Com certeza. E até se você Legal. me permite fazer mais uma Com observação. certeza. Que você falou que a gente leva, algumas pessoas levam aí 6 meses de preparação para aquele momento, né? Eu queria fazer alguns comentários nesse sentido. Embora o CFP ele envolva várias etapas, Sim. eu acho que a etapa, pelo menos no meu ponto de vista, a etapa mais importante e mais... como é que eu poderia dizer isso? A etapa... eu acho que a etapa mais complicada é justamente a prova. Sim. Por quê? Eu tenho depois ali, eu tenho que fazer um treinamento ali da Planejar, eu tenho que entregar um planejamento, mas isso tudo eu vou fazer, eu tenho 3 meses para entregar isso. Sim. É na tranquilidade. Agora a prova, ou você passa ou você não passa. É verdade. É um momento crítico. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então aí que envolve vários fatores, e um fator importante também é o fator emocional. Sim. Então eu posso estar muito bem tecnicamente, posso estar com todo o conteúdo, posso ter a técnica da prova, mas quando eu chego ali para fazer a prova, eu preciso ter um controle emocional. Então pode acontecer. E aí isso vai acontecer, aconteceu comigo. Você está ali, chega no módulo da tarde, você já está no 4º, no 5º módulo, você já começa a ler ali e já não entende nada. Você está ali, puta, não estou entendendo nada. Cara, você tem que ter a maturidade de falar, cara, estou sobrecarregado, vou tomar uma água, vou no banheiro, vou dar uma volta, leva um chocolate, come alguma coisa, para você poder repor ali uma energia, se pôr no lugar de novo, se encontrar emocionalmente para você continuar a prova. Então esse controle emocional também é importante. Voltar para o momento presente, né? Eu gosto de falar Exato. muito que a gente, nós como seres humanos, principalmente nos dias de hoje, a gente vive muito ansioso, muito pensando no futuro e nunca está realmente no momento presente, né? Tem até uma Exato. frase que diz que ansiedade é realmente medo do futuro e depressão é aquela lembrança do passado, né? Realmente acontece aí e a gente mal está no momento presente. Então, até realmente, nos estudos, né? Você até tá ali, nos estudos. Você tem 2, 3 horas para estudar por dia. Se você Sim. pegar o celular e deixar ali do lado, cara, vai pipocar Instagram, vai pipocar WhatsApp, todo mundo vai te chamar. Cara, dessas 2, 3 horas, se você ficar utilizando o celular, quanto efetivamente você estudou? Exatamente. Fiquei sentado aqui 3 horas, mas estudei 15 minutos, fiquei respondendo mensagem, fiquei vendo Instagram. Bota o celular de lado, foca no estudo, porque senão também você não aproveita o estudo. Eu acho que você comentou um ponto legal aí, Léo, também, que é realmente combinar o jogo com a família, né? Então, é realmente alinhar ali as expectativas com o cônjuge, com o filho, com às vezes pais, Exato. e realmente falar, eu vou precisar desses 3, 4, 5 meses aqui, onde eu vou estudar realmente, eu preciso ali de um pouco mais, às vezes, de privacidade, para eu conseguir desenvolver ali várias habilidades, né? Afinal de contas, o planejamento financeiro e toda essa parte de mercado financeiro é uma ciência, só que é uma ciência que a gente estuda e você pega os cientistas, pega filósofos, essas pessoas, a maior parte do tempo, né? Eu acho que até porque elas criaram muitas coisas, né? Falando aí de pessoas mais antigas, elas passavam a maior parte do tempo sozinhas. Exatamente para conseguir, nos pensamentos, através dos estudos dela, conseguir criar as coisas e desenvolver todo esse raciocínio, né? Então, e você comentou também uma coisa muito importante, que é a questão do tempo, né? Então, você falou da questão das prioridades, né? Então, você tem a questão do seu filho, tem a questão do cônjuge, tem todo aquele ambiente ali em casa, e realmente é importante com que a gente alinhe as expectativas para que, no tempo que a gente tem ali disponível, a gente consiga priorizar os estudos. Então, Exato. todo mundo, uma coisa que todo mundo tem em comum, né, Leozão? São as 24 horas, é o tempo. mundo, então, exato. assim, você tem as mesmas 24 horas que eu, que o Fábio Lousada, que o Bruno, que o Renan, que todo mundo que está aqui hoje na escola e também lá no escritório da XP, enfim. Então, realmente, o tempo é o único bem
né, mais escasso que existe hoje e é o único bem comum entre todas as pessoas. Então, quando a pessoa fala, poxa, não tenho tempo, vou pensar em fazer porque eu estou organizando aqui, vou abrir um espaço na minha agenda porque eu estou sem tempo, na verdade, você usou uma palavra muito decente, né, que eu gosto de falar, que é a questão da prioridade. Exato. Realmente, a pessoa não está priorizando o estudo dela e é algo que a gente bate muito forte aqui no Unibanco, né? Você precisa priorizar. Muitas vezes, ao longo da sua vida, principalmente ali dos 20 aos 30, até os 40 anos ali pelo menos, priorizar os estudos. Obviamente, passou dos 40, não vai estudar mais? Lógico que vai. A gente vai continuar estudando para o resto da vida, né? É aquela educação contínua que a gente fala. Até a Planejar tem essa questão da educação continuada, né, que eles chamam, exatamente. Sim. Que a cada 2 anos você precisa fazer o quê? Você precisa fazer cursos, frequentar fóruns da Planejar, frequentar palestras, fazer ali aulas também de planejamento financeiro para que você se recicle. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade cada vez mais realmente que evolui, né? Cada vez mais que evolui, cada vez mais que avança. Então a gente precisa dessa reciclagem contínua. E isso é totalmente correlacionado com a questão do aprendizagem contínua, né? Sem dúvida. Então a gente está aprendendo hoje, aprendendo todos os dias. Você está hoje no mercado financeiro, que o que você estudou hoje a gente está falando aqui agora à noite, o que você estudou hoje pela manhã de mercado, de economia, de Fed, de Banco Central e etc., amanhã já não serve mais. Exatamente. Amanhã você tem que consumir tudo de novo, traduzir toda aquela sopa para passar ali para o seu cliente da melhor forma, de uma forma bem didática, né? Para que você consiga ter excelência ali no seu trabalho, né? Muda a tributação, muda questão de prazo de investimento. Então, a gente teve mudança de lastro de CRI nesse ano, por exemplo. Verdade. Então, a Previdência mudou faz pouco tempo também. A tributação muda o tempo todo. Exato. Então, precisa estar preparado a estudar o tempo todo. Não, você puxou um tema bem bacana aí. Nós estamos em meio a diversas mudanças realmente. Então, desde o ano passado, eu contei aqui mais de 4, 5 que você citou e realmente foi. Mudança na tributação da Previdência ali no regime de escolha, que ele pode escolher depois ali no resgate. No momento do resgate. Teve a questão que você comentou aí também da tributação, teve tributação ali de empresas, tributação de investimentos no exterior. Realmente, então, está tudo mudando o tempo inteiro e a gente precisa se reciclar, inclusive os cursos também, né? Então a gente... Sem dúvida. Eu venho aqui realmente com esse desafio agora aqui para o Unibanco, realmente atualizei já muitas aulas do curso, estou atualizando várias questões para que a gente consiga entregar cada vez um conteúdo mais aderente ali à prova, né? Aderente ao exame. Afinal de contas, a bancada hoje, que é a Fundação Carlos Chagas, que faz os exames do CFP, ela, depois de 6 meses das aprovações, ela já pode aplicar ali todas as novas normas que são feitas ali, todas as novas leis, né? A partir de 6 meses ali da aprovação da lei, a Fundação Carlos Chagas ela já consegue, né, aplicar, ela já pode aplicar todas aquelas novas leis nos exames CFP. Então, realmente, a gente faz todas essas atualizações que a gente acha que é muito importante. E eu queria só dar um passo atrás, Léo, para falar agora de um tema que a gente comentou sobre não tem um meio termo, né? Então, até anotei aqui para não esquecer, para comentar sobre esse meio termo da prova. Na verdade, a prova do CFP, ela até pode existir um meio termo que você consegue ser aprovada na forma modular, né? Você foi, no caso, foi aprovado na forma completa. E, se eu não me engano, foi a primeira vez, né, que você fez a prova. Depois você pode falar um pouco mais também. Mas você também pode ser aprovado no caso modular, né? Sim. Como é que funciona essa diferença? Funciona assim. Você pode contratar, eu vou fazer a prova inteira de uma vez. Então, agora a próxima prova vai ser a 48ª. Então, você pode se inscrever para fazer a prova inteira. 6 módulos de uma vez. A prova é mais puxada, você vai fazer o dia inteiro. Só que, fazendo a prova completa, você tem algumas vantagens. Então, você tem a vantagem, por exemplo, do tempo. Então, os módulos da manhã e os módulos da tarde, ele tem um tempo compartilhado. Então, você vai fazer o módulo 3, 4, 5 e 6 na parte da tarde, você consegue usar o tempo deles todos juntos e ali você vai gerenciar melhor o seu tempo. Então, vantagem de tempo é uma delas. Sim. Além disso, você tem a vantagem da pontuação. Para você ser aprovado na prova completa, você precisa de uma aprovação de 70% na média da prova, Sim. mais o critério de não ter nenhuma prova com menos de 50% de acerto. Nenhum módulo com menos de 50% de aproveitamento. Exato, perfeito. Entendi. E aí você passa na prova inteira. Agora, quando você faz os módulos de forma avulsa, você tem um tempo que é só daquele módulo, você não compartilha o tempo do outro.
então é mais curto para fazer. E além disso, você precisa ter 70% de aprovação naquele módulo. Exatamente. Então você não consegue puxar a pontuação dos outros. Como eu disse lá no começo, né? Eu fui muito bem na parte de gestão de ativo, porque é o meu dia a dia. E no final eu não fui tão bem na prova de sucessão. Acabou puxando a média para cima. Acabou puxando, só que eu puxei a média para cima e acabei passando na prova completa. Nossa, excelente. É bem bacana que você comentou esse ponto, porque realmente, assim, a prova ela é feita de forma modular também, né? Então você pode fazer da forma completa, como você comentou, são 7 horas direto, mas a modular você tem 2 desafios, né? O primeiro é o tempo, que o tempo por módulo, se você for fazer a prova um módulo de cada vez, ela não vai dar muito certo ali os 7 horas. Talvez dê um pouco menos, você vai ficar um pouco mais apertado ali para você poder resolver as questões. E a segunda complexidade exatamente é o índice de aprovação, né? É o índice de aproveitamento, que você precisa realmente, né, de 70% de acerto no mínimo para ser aprovado quando você faz a prova modular. Então, a primeira vez que a pessoa vai fazer a prova, acho que o mais recomendado é ela fazer sempre a prova completa, né? Ah, sim, com certeza. E até isso foi uma outra dica que eu peguei numa das lives de vocês aqui. Legal. Vocês ficaram discutindo sobre esse tema. Quando eu faço a prova completa, tem esses benefícios, né? O tempo, a vantagem da pontuação e tal. Então eu vou lá fazer a prova a primeira vez. Primeira vez, cara, é prova completa, não tenho o que pensar. É verdade. Né? Poxa, eu eliminei alguns módulos. Vale a pena você pesar o que você passou. Né? Se você passou no módulo 1, que é o mais complexo, ou algum módulo que você tem muita dificuldade, você passou nesses módulos, talvez na segunda vez você já pense em fazer a prova modular. Agora, se você passou em módulos simples, que não vai pesar tanto, passei lá, sei lá, no módulo 5, no módulo 4, que não é tão difícil, na segunda vez, vale a pena você fazer a completa de novo. É verdade, porque um módulo pequeno, né, às vezes não vale a pena. Você vai ter uma vantagem muito maior do que tirar um módulo de seguros à frente, por exemplo, que é um módulo pequeno, né? Não, faz todo não que não sentido. seja importante, mas é um módulo menor, com menos conteúdo, né? Então, por conta do módulo pequeno, vale a pena você fazer a prova inteira de novo. Legal. Aproveitar todo o tempo, aproveitar toda a pontuação. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu até concordo com isso, e aqui a gente, é o que você comentou mesmo, a gente sempre fala para os alunos, vai fazer a primeira vez? Faz a prova completa, que é a melhor coisa que você faz, porque às vezes nesse balanço, nessa média ponderada entre os módulos, você vai muito bem em um e às vezes não vai tão bem em outro, você consegue eliminar ali, às vezes até a prova completa, como foi seu caso, né? Exato. Então, realmente. Mas você comentou aqui, Léo, muito sobre o módulo 1, principalmente, né? Sim. E aí, até já caminhando aqui pro final da nossa conversa, eu queria perguntar um pouco mais aí do módulo 1. Hoje, principalmente falando do módulo 1, que dica você daria para o aluno que vai fazer a prova completa agora, no próximo exame e nos próximos exames também? O módulo 1, por ser muito pesado e muita teoria, trata tudo daquela questão de ética, habilidades profissionais, melhores práticas do planejador financeiro, processo do planejador financeiro, toda essa parte teórica muito pesada. Realmente aqui a gente tem uma política aqui na escola onde a gente coloca realmente a pessoa para ler, né, os códigos, pelo menos 1, 2 vezes, que eu acho que é super importante. Que dica que você daria para a pessoa conseguir ter o máximo proveito nesse módulo 1, principalmente nessas partes mais teóricas? Perfeito. Bom, o módulo 1 é pesado nessa parte de ética, competências, habilidades do planejador. E aí ele entra ali toda a parte também de ética, quando você tem algum problema, quando você faz alguma... quando você falta com alguma parte ali do que você deveria entregar. Isso aqui é uma coisa muito subjetiva, é daí que está... São as penalidades, né? As penalidades, né? Então daí que está toda a dificuldade, né? Então, você precisa decorar ali qual penalidade que é grave, qual penalidade que é gravíssima, a 11 a 21 gravíssima, isso não sai da cabeça, né? Você decorou até hoje, tu lembra dessa daí? Até hoje você lembra. Legal. Mas foi quando a prova, em julho, agosto, setembro, 2 meses já de prova, você não esquece mais. É verdade. Mas eu acho que tem decorar algumas, ou entender algumas palavras ali do código de ética e daquela... Planejar tem uma tabela, tem lá na plataforma também. Sim. E aí nas aulas aqui da plataforma, da Eu Me Banco, vocês trazem umas dicas interessantes para você fixar algumas palavras e atrelar com a habilidade, e atrelar com a conduta ética, atrelar com a penalidade. Eu acho que essas técnicas mnemônicas, para você lembrar disso,
elas são importantes. Então, Legal. essas dicas aqui da plataforma foram muito importantes. E isso durante as aulas realmente, né? Do módulo Durante 1. as aulas, realmente, porque você vai conseguindo fazer uma relação daquele tema com alguma coisa ali da sua vida e aí facilita. Quando você vê na prova, fica mais fácil de você ir eliminando coisas. Então, depois dessas técnicas aqui da plataforma, você bate o olho ali na prova, 2 alternativas você já eliminou. Quer dizer, certeza. na pior das hipóteses, você tem 50% de chance de ganhar aquela alternativa, né? É isso aí. Então isso ajuda muito. E simulado para você poder ter prática na execução daquele tipo de conteúdo. Nossa, legal. Puta, muito legal, Leozão. Obrigado aí pelas essas dicas. Realmente eu gostei bastante. E aí, assim, até pra gente... essa parte do módulo 1, realmente a gente prega muito isso aqui. Então, durante... o curso todo, né, ali, principalmente no módulo 1, exatamente durante as questões, nas lives que eu faço aqui de resolução de questões, o Bruno vai estar comigo também em algumas lives, o Bruno e o Renan vão me apoiar também para trazer ali algumas visões diferentes, mas toda a resolução de exercício do módulo 1, que a gente trata sobre esses temas um pouco mais complexos, às vezes até uma palavra que você usou um pouco mais subjetivas, dependendo ali da interpretação, a gente traz ali o código, a gente traz a matriz de capacidades do planejador financeiro, traz o processo e vai esmiuçando ali cada vez mais essa questão da leitura, né? Então a gente pratica muito essa capacidade de raciocínio, estimula muito com que nossos alunos eles leiam, né, toda essa matriz de capacidades. A gente sabe que não é uma leitura maravilhosa, não é a coisa, a pessoa acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu tô com uma vontade de ler o perfil de competências da Planejar. Código de ética. O código de ética da Planejar. Ninguém tem essa vontade, ninguém acorda com isso, mas a gente recomenda que leia pelo menos 2, 3 vezes todo esse código de ética, faça as anotações, exercite realmente essa capacidade de raciocínio, que faz uma baita diferença e você acabou de reiterar isso agora, né, Leozão? Isso. E até uma última dica aí, eu até devia ter trazido lá na plataforma, vocês fizeram ali um mind map, um esquema de todo o conteúdo da prova. Sim. Então, são algumas páginas ali, e aquilo ali, 1 dia, 2 dias antes, até no dia do exame, eu cheguei lá cedinho, estacionei o carro e fiquei revisando aquilo ali, porque em poucas páginas você tem um mind map de todo o conteúdo da prova. Eu levei isso impresso no dia da prova. Exato. Então, eu acho que vale a pena imprimir isso, esse resumo que tem lá na plataforma, para você revisar, refrescar a memória, porque quando você entrar na prova, pode ser que você tenha acabado de refrescar sua memória com aquele resuminho. Isso vale muito a pena. Legal, boa dica, Léo. E até aproveitando, hoje a gente tem os grupos de WhatsApp, né, que estão sendo ali alimentados todos os dias. Então, todo dia eu mando conteúdo, mando áudio, mando o que você comentou mesmo, mando o resumo. Então, ao final do nosso cronograma ali de estudo, acabou o módulo 1. Aí eu vou e mando basicamente todo o resumo ali do módulo 1, né, aquele mapa mental do módulo 1, e ao longo do tempo ali, ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente vai mandando áudio, né, todos os dias aí com algum conteúdo, algum bullet ali que é importante lembrar, algum conteúdo às vezes mais teórico na maioria das vezes, né, porque afinal de contas cálculo falando fica um pouco mais difícil ali sem visualizar, claro. Mas é muito importante porque os alunos têm gostado muito também desse acompanhamento, né, porque afinal de contas a pessoa acorda de manhã, tá lavando uma louça, tá indo dirigir para ir pro trabalho, tá no trânsito, ele tá escutando aqueles áudios e às vezes um pouco fora da aula que dá uma outra visão também, dá um outro tipo de insight. E aí, Léo, para finalizar aqui a nossa conversa hoje, quero agradecer bastante e queria que você desse um último recado pro pessoal que está assistindo, que vai fazer o exame agora no dia 13 e para os próximos candidatos também, dos próximos exames que virão aí nos próximos anos, 2025, 2026 e essa jornada. Então pode olhar ali para a câmera e dar um recado para quem está assistindo a gente e também para você, né? Fale das suas redes sociais, fica à vontade. Muito bom. Bom, deixo minhas redes aí, tá na descrição o link, dá uma olhadinha lá, vem me seguir que a gente pode bater um papo. Aliás, eu conheço pessoas ali dos grupos que a gente até bate um papo no particular, ajuda as pessoas a resolver alguma questão e tal. Isso tem sido muito bacana, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Queria agradecer aqui mais uma vez a Eu Me Banco, o Fábio Lousada, que me ajudou lá no Acorda Mercado há anos atrás, até hoje. Agradecer o Me Banco pela ajuda na certificação, no CFP. Foi fantástico, foi primordial. Sem o Me Banco seria muito mais difícil. Contudo, é muito vasto, para estudar sozinho é muito difícil. Você precisa de uma plataforma estruturada que vai te dar o passo a passo. Então, você vai entrar lá, vai ter passo 1, você faz isso, passo 2, você faz aquilo. Você não precisa pensar no que você precisa estudar. É só seguir o passo a passo ali, fica muito mais fácil. Então, agradeço mais uma vez
Aí eu me banco por toda essa ajuda e colaboração nessa jornada. E também um último recado aqui para você que quer fazer o CFP, quer passar nessa prova, eu acho que a palavra da vez aqui é disciplina. Então você precisa, se você quer passar nesse exame, converse com sua família, conversa com quem está envolvido, se comprometa consigo mesmo. Se conheça, então, você falou lá do tempo de estudo, então tem pessoas que funcionam melhor à noite, tem pessoas que funcionam melhor de manhã. Se você é da turma matutina, acorda uma hora mais cedo e vai estudar. Se você é da turma da noite, vai dormir uma hora mais tarde, estuda um pouquinho mais, mas é disciplina. E não tem segredo, eu não sou nenhum gênio, não tenho um background tão grande assim, mas eu me prontifiquei a estudar, tive disciplina, sentava a bunda na cadeira ali todo dia e estudava porque eu queria passar nessa prova. É isso. Show de bola, Leozão. Obrigado. E aí a palavra final aqui também, que para a gente fechar. Então nós teremos a contagem regressiva CFP a partir do dia 28 de setembro até o dia 12 de outubro, que é um dia antes da prova. Faremos lives ali, 12 lives consecutivas. O Bruno vai fazer as lives comigo também, vai me ajudar em algumas. O Renan também. Então nós vamos realmente trazer todo esse conteúdo que você comentou, principalmente essas dicas de prova, né? Então realmente esses insights para você, poxa, tenta economizar tempo nessa questão, tenta fazer uma leitura aqui mais rápida, extrair os dados. Então, realmente vai ser uma jornada muito bacana para a gente percorrer junto. E você comentou também aqui, só para a gente fechar, sobre realmente os mapas mentais, né? Que você ficou estudando ali no carro um pouco antes da prova. Entregaremos esses mapas mentais aqui na escola. Teremos um dia presencial aqui, que será o dia 12 de outubro, um dia antes da prova. Então, dia 12 de outubro, às 9 horas aqui na escola, teremos aí o pré-prova, né? Onde resolveremos ali basicamente uma prova completa, né, num tempo ali um pouco menor, para a gente discutir um pouco mais realmente e entregar esses mapas mentais para vocês. Então acompanhe as atualizações aqui da escola, vamos trazer cada vez mais conteúdos para vocês e espero entrevistar vocês aqui em breve, mais aprovados no exame CFP. Obrigado, Leozão. Obrigado. Até a próxima. Valeu, a gente se fala. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.